Olá, vamos começar mais um projetinho? Hoje vamos bordar uma fachada de casa e aqui num piscar de olhos já temos a nossa primeira parte do bordado pronto, né? Que é toda a parte da janela. Bem, meninas, então vamos para a aula, espero que vocês gostem, né? Assista até o final, tem bastante dicas, tá? Então vamos. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos começar mais um projetinho. Então hoje vamos bordar essa fachada dessa casa, né? Então aqui nós temos um beiralzinho, né? Que eu vou fazer, eu vou bordar ponto cheio aqui, vou preencher. Temos daí a janela, né? A parte de vidro, a parte, né, das janelas. E aqui a gente tem uma floreira. Aqui vamos ter algumas flores, né, na floreira. E aqui nós temos como se fossem os tijolinhos postos, né? Que é muito normal, que representa, fazer uma representação assim da parede, né? Aqui nós temos um vaso com umas folhas, né? E umas flores também. Então a gente vai estar bordando primeiro a parte da janela, tá? Eu vou começar com a parte da janela, daí as flores, e aí depois a gente vem bordando a parte de fora. Essa aqui vai ser a parte mais preenchida, ok? As cores, meninas, as cores que vocês quiserem bordar, vocês podem estar bordando, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar bordando as janelas primeiro, tá? Aí, depois eu vou para as flores, porque a janela e aqui, né, elas são, digamos assim, a parte mais do fundo, né? E as flores vêm por cima, né? Então, vamos lá. Opa, às vezes eu esqueço, eu bato sem querer aqui, meninas, e aí faz esse... Então, eu vou começar primeiro bordando aqui essa separação que tem aqui, né? Eu estou bordando com 2 fios na agulha, tá? 2 fios de meada. Mas se vocês quiserem bordar com ponto, com o fio de crochê também pode ser. A cor que eu tô usando é da Uncor, 979. Mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Tô pegando bem em cima do risco, tá, meninos? Porque depois quando eu vim com o ponto vai passar por cima e não vai ficar aparecendo aonde começou, onde terminou essas divisas. Ok? E agora eu começo a bordar em volta e depois eu vou passando para outra e assim sucessivamente. Ok? Então, já tô com o meu ponto aqui. Então, eu já vou descer aqui e vou começar. Bom, aqui pode bordar vários pontos, né? Esses são os pontinhos que eu já ensinei para vocês. Aqui pode bordar ponto contorno, pode ser bordado ponto haste também, né? E pode também ser bordado ponto reto. O ponto reto seria assim, eu saio com a minha agulha aqui pro lado direito, né? Aí eu viria com o ponto aqui em cima já, tá?
bem aqui na pontinha. Então, ele ficaria esse ponto reto lá pra cima. Fica bom também, fica bom, mas eu sei lá. Eu prefiro fazer um ponto mais trabalhadinho, né? Fica mais bonitinho, fica mais delicadinho. Então, eu vou usar o ponto haste, também pode usar ponto contorno, também fica bonito. Então, eu vou com o ponto haste. Aquilo que eu ensinei. Então, saí pro direito, eu vou pro avesso, tenho a argolinha aqui, né? Venho aqui dentro. E puxo. Um pouquinho mais lá pra cima. Procurando, assim, se possível, sempre pegar o mesmo tamanho, né? Pro ponto. Venho aqui, olha, no ponto anterior. No final do ponto anterior, eu coloco a agulha e puxo. E assim eu vou subindo. Aqui, meninas, a quantia de fio também é o que cada uma gosta. Tem umas que gostam bastante volume, né? Que fique bastante... mais, como é que a gente diz? Às vezes eu esqueço, não? Bastante relevo, né? Eu não gosto muito do relevo. Eu gosto, assim, uma coisa mais delicadinha, né? Aí vocês podem colocar 3, 4, 5, 6, o quanto vocês quiserem de fio na agulha. Eu gosto de trabalhar normalmente até uns 3 fios assim. Ele já fica bonito. Então, vejo que já vai dando um trabalhadinho aqui nessa janela. Então, ponto contorno. Olha aqui, então eu tô chegando já no final. Então, eu já terminei, eu fiz o pontinho ali. Aqui eu venho aqui, eu só passo pro lado do avesso e terminei a carreira. Então, não dá nem pra perceber ali que parou ali o ponto. Aqui, meninas, quando é assim... Agora, aqui eu vou começar novamente o ponto haste, tá? Então, aqui, se eu continuar segurando, eu estaria com o fio pro lado esquerdo na mão. Mas como eu tô no bastidor, ele fica aqui pra cima, tá? Então, olha, tenho aqui a minha correntinha, né? Meu laço. Eu venho aqui, olha, e coloco a agulha bem no meio. E puxo. Vou para o próximo. Mantenho o fio lá pro lado de cima. Pego no final da última pontinha e puxo. E assim eu vou trabalhando. Aqui, olha, ficou só um pedacinho para terminar. Então, eu simplesmente venho aqui bem no cantinho, olha, e passo com a minha agulha pro lado do avesso. E terminei mais uma carreira. Aqui, às vezes, sempre fica uns fiozinhos, que é o fiozinho do... A gente corta do algodão cru. Ok? Aqui é a mesma coisa, eu recomeço tudo de novo.
Ok? Então aqui eu terminei. Olha como ficou fofinho. Ficou muito bonitinho. Então aqui eu olhando, né? Então aqui ele ficou em relevo, mas aqui como eu passei só o fio reto, ele ficou como se estivesse mais para dentro, né? Que é seria o normal, né? Depois todas as outras vão dar essa mesma sensação assim de ótica. Tudo em volta está para fora, mas aqui está para dentro. É como se fosse uma profundidade mesmo, tá? Então agora, já que eu tô com meu fio aqui e ali é pertinho, então eu já vou passar aqui pro fio de baixo, pra janela de baixo. Porque depois quando eu vim aqui preenchendo aqui, já automaticamente ele vai prender o fio ali. E aqui eu venho novamente, olha, trabalhando a janela. Então, como eu já desci com o fio aqui, eu já aproveito daqui e vou pro outro lado, ó. Aqui. E aqui eu já começo a bordar. Terminei pro lado de cá. Né? Termino lá. E agora eu recomeço tudo novamente.
Às vezes solta um pouquinho o fio, tá? Nesses dão uma ajeitadinha. E terminei aqui. Só que ele aqui ainda tem um risquinho, tá vendo? Aqui. Então eu vou pular aqui e vou vir fazendo aqui mais um pouco. Vai dar bem pouquinho, uns 2 pontinhos só. Aqui. Agora eu vou bordar a parte de fora da janela. Então eu já tô com meu fio ali, eu já pulo pra cá, ó. Posso vir caminhando com esse fio também. Como que a gente caminha com fio? Porque depois eu vou bordar por cima, para não ficar muito solto. Eu dou um pontinho aqui entre meio. E eu venho aqui. Aqui, como vocês estão vendo esse risco aqui é um risco, um raminho de flor que vai ter ali pra cima depois. Aqui eu começo de novo. Sempre vai seguindo o risco, né? Só colocar o fio, já volto. Quando tá indo já pro final do fio, às vezes ele começa a sair da agulha.
E às vezes você puxa. Se puxar, é só voltar um pouquinho ali e pegar o ponto embaixo. Pronto. Eu vou terminar o meu fio. Vou trocar o fio. Agora, para trocar o fio, meninas, então vejam que eu vou fazer mais um pontinho. Até foi bom que terminou aqui. Olha. Tá? E deixo aqui o meu ponto. Só um pontinho para baixo. Aqui eu não vou terminar lá por baixo, eu vou terminar aqui por cima mesmo, o meu fio. Então, eu vou dando mini pontinhos aqui para prender. E depois eu venho bordando por cima. Pelo menos umas 3 vezes. 2 ou 3 vezes, eu deixar 2 vezes só. E aí eu já coloco mais fio na agulha e já volto pra gente continuar. Ok? E corto ali e deixo. Então, agora pra continuar, ficou meu pontinho aqui, só o pontinho, né? Então, agora eu venho aqui com a agulha por baixo, olha. Como se fosse no meio, olha, do ponto, tá vendo? Cuidado pra não pegar o fio só por baixo. Bem no meio. E continuo normalmente como se eu fosse fazer o ponto. É assim que a gente continua o ponto, olha. Pego aqui no final do último ponto e continuo trabalhando pra cima. Vejo que eu tô bordando em cima do ponto que eu finalizei aqui e ele vai ficar tudo por baixo. Olha, não aparece nada. Quando é algum trabalho que vocês não querem deixar nozinho atrás, esse aqui depois eu vou fazer um acabamento, né? Pra colocar no bastidor. Então, não tem problema que fica nozinho lá pra trás. Mas quando for uma toalha de rosto, uma toalha de banho, ou seja, uma toalha de prato, aí vocês finalizam o fio como eu mostrei. Tanto vocês finalizam quanto vocês começam, né? O sentido é o mesmo. Agora aqui eu começo tudo novamente. Então, terminei lá só com pontinha, né? Agora, venho aqui e pego, olha, bem na pontinha lá do anterior. Deixo meu fio pra cima, porque seria pro esquerdo, né? O que eu tenho que deixar pra cima. E venho trabalhando. O que eu tenho que deixar sempre pra vocês visualizarem, né? Às vezes eu esqueço e coloco a mão na frente. E aí eu termino aqui, que seria o final dessa parte da janela. Agora, já posso começar a fazer o quadro da janela aqui, né? Ou vim aqui bordando o outro lado. Bom, eu primeiro vou vir bordando o outro lado e depois eu volto já preenchendo tudo aqui de uma vez só, né? Ali até eu fiz aqui tá meio erradinho.
Esse risquinho ele vem um pouquinho mais aqui. E daí aqui depois ele desce. Então aqui eu já posso descer com ele até embaixo. E eu risquei errado ali. Então agora eu venho trabalhando com ele até embaixo. Que essa parte aqui depois eu vou pegar aqui do cantinho, né? Eu vou pegar daqui e vou vir pra cá. Às vezes no riscar, meninas, a gente acaba modificando alguma coisa. Mas isso é muito normal de acontecer. Mas não tem problema. A gente vai consertando no caminho mesmo. Pode ser ponto partido também, tá, meninas? Isso aí. Esse contorno da janela. Mesmo você que é iniciante, né, no bordado, esse aqui é muito fácil para fazer. Esse aqui vocês vão conseguir acompanhar bem certinho as aulas. Então, ele vai, o ponto vir mais ou menos só até aqui assim. Porque aqui depois vai as flores em cima. Então, agora eu já vou pegar e vou começar a bordar a outra voltinha aqui. Meninas, eu quero lembrar vocês que tem ali na descrição, tem o link da página do Facebook, tá? Onde tem os achadinhos da Shopee, tem Mercado Livre, tem da Amazon. São para vendas de bastidor, próprio tecido, fio para bordar, agulha, tudo que a gente utiliza em bordado, em costura, em tricô, vai ter lá, tá? Minha página se chama Achadinhos do Bordado e Cia. Aí vocês podem, quiserem entrar lá, dar uma olhadinha,
dá uma olhadinha nos links lá na loja. Lembrando, sempre é bom, sempre deem uma verificada antes de comprar, né, meninas? Os comentários sempre é bem legal, a gente sempre dá uma especuladinha. E frete também, questão de frete e tudo mais. Aí é só clicar em cima da foto do que vocês quiserem comprar. Comprar já vai direto ou para o Mercado Livre ou para a Shopee, ok? Sempre tem umas ofertas bem boas assim. Aí sempre que eu tenho um tempinho eu corro lá procurar mais coisas. Eu também às vezes compro material para mim, né? Aí conforme eu for comprando eu vou estar mostrando para vocês, ok? Até tá para chegar, quer dizer que quando vocês forem assistir esse vídeo já vai ter chego, né? Eu comprei um kit com 100 fios, né? E tô aguardando chegar, acho que chega agora perto do final de semana, para estar testando. Depois eu conto para vocês. Então, aqui terminei lá em cima, agora eu volto de novo, como se estivesse começando o ponto. Esse risco é muito bom para ir treinando os pontinhos que a gente vai aprendendo, né? É que eu puxo assim que é para vocês visualizarem melhor. Ok? Então, terminei mais uma carreira. Agora eu vou descer da mesma forma. Opa, e meio grandinho o ponto aqui, diminuir.
Ok, meninas? Então, eu vou descer com esse ponto até aqui embaixo, tá? Preenchendo. Aí, na próxima aula, eu já vou trazer pronto, tá? Aí, aqui também eu vou bordar ponto haste, nessa parte aqui de cima, né? Esse quadro ali de cima. E aí, já vou trazer também aqui a parte de dentro pronta, onde seria a moldura dos vidros, né? Vou bordar tudo de azul. Caso vocês queiram mudar de cor, meninas, vocês podem mudar de cor, tá? Então, vai ficar... Aí, essa aqui, esse lado aqui também eu vou trazer já bordadinho, porque é igual esse lado de cá, não tem muita diferença, ok? Então, meninas, por essa aula é só isso hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço vocês estarem até o final comigo. Aí, para a próxima aula eu já trago pronto. E aí, a gente já vai começar a bordar as flores aqui embaixo. E aí, depois, por último, eu vou deixar aqui em torno, né? Que daí o entorno fica estando pronto, é a parte que demora mais para bordar. Em torno é mais rapidinho da gente fazer, né? Mesmo porque aqui eu vou precisar virar o bastidor para bordar, né? Então, era isso, meninas. Então, obrigado por terem ficado até aqui. Lembrando que o risco vai estar disponível no grupo do Facebook, tá? É só pegar o link ali na descrição do vídeo, que fica embaixo do vídeo, e vocês pegarem lá para vocês acompanharem as aulas, ok?